Usa o teu servo uma vez mais e que o nosso coração seja uma terra fértil para que a semente da tua palavra possa brotar, germinar, brotar e dar frutos para a glória do teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aplauda ao Senhor pela vida do servo de Deus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Abra a Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo 2. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Deus abençoe a vida do pastor Gilberto. E Deus abençoe a vida também do meu amigo pastor Isaac. Fez o convite para nós estarmos aqui. Deus abençoe sua vida. E hoje estou acompanhado do pastor Pedro, que chegou hoje pela manhã de Minas Gerais. E eu fiz o convite a ele se ele podia me trazer. Amigo é para essas coisas. E graças a Deus, o pastor Pedro me dá hoje a honra de estar aqui, sendo intercessor. Amigo é assim, né? Que Deus abençoe sua vida, viu, mano? Obrigado. Meus irmãos, Neemias capítulo 2, quem encontrou diga amém. Eu quero ler junto contigo apenas 3 versículos, 1, 2 e 3. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Você pode dizer amém? Se assenta em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos diante de Neemias capítulo 2, e você sabe perfeitamente que o livro de Neemias, ele vai ter o cuidado de falar sobre essa transformação que vai acontecer na história de Israel. Eu quero que você entenda junto comigo que Deus não levanta ninguém sem propósitos. Eu acredito que às vezes, alguns momentos da nossa vida, a gente passa por circunstâncias que a gente para e às vezes se pergunta: por que Deus me escolheu? Às vezes parece que Deus errou quando escolheu a gente. Às vezes a gente pensa dessa forma. Às vezes algum de nós ou alguns dos que me ouvem esta noite pode ter pensado assim. Bom, a Bíblia diz que Neemias, ele tinha o cuidado de ser o copeiro do rei. E na condição de ser copeiro do rei, Neemias, ele tinha a função de cuidar de tudo aquilo que chegava ao rei, mas em específico, tudo aquilo que o rei bebia. E até o que se sabe, o vinho, que era o de maior costume para se ter veneno, Neemias tinha cuidado muito grande para que o rei não fosse envenenado. Naquela época, os reis, eles sofriam muitos ataques. E um dos maiores ataques que naquela época os reis sofriam era ataques por meio de envenenamento. Então Neemias, ainda sendo servo de Deus, mas na condição de copeiro, ele tinha que ter o cuidado de não permitir que o veneno chegasse até a liderança. Ele tinha que fazer o veneno parar com ele. O veneno não podia avançar. Neemias tinha o cuidado de fazer com que o rei tivesse tranquilidade na sua gestão. Neemias tem o cuidado de fazer com que nada chegue ao rei que possa matar o rei.
Neemias está mostrando para mim e para você que, embora a nossa função no reino de Deus seja muito simples, ela tem uma relevância muito grande. Neemias é copeiro do rei. Para muita gente, Neemias é só copeiro. E eu fui pesquisar, pastor Isaac. Consegui descobrir que, por vezes, alguns copeiros bebiam veneno, mas não morriam pelo veneno porque sabiam lidar com o veneno. Significa dizer que Neemias tinha habilidade para lidar com veneno. E eu vim nesta noite pregar para pessoas que precisam ter habilidade para lidar com veneno, porque o veneno não pode chegar na liderança, não pode chegar no rei. Foi para isso que Deus te levantou. Deus te levantou para auxiliar. Deus te levantou para não permitir que o veneno chegue à liderança. Eu não queria falar hoje sobre a condição de Neemias, que talvez é a que mais favorece, na verdade é a que mais fica em visibilidade para nós. A condição de que Neemias, ele vai reconstruir parte dos muros, ele vai reconstruir a cidade que estava desolada. E isso é fantástico, até porque o sentimento que Neemias teve, a condição que Neemias estava, foi tão grande, que a Bíblia diz que o coração de Neemias ficou triste. Mas no meio disso tudo, eu vejo que a gestão do rei Artaxerxes só foi de grande relevância porque alguém que era copeiro sabia ter habilidade no que fazia. Talvez você não aparece, talvez você não está em evidência, quem sabe ninguém cita o teu nome, mas a relevância que tem o teu ministério é tão grande, porque tem gente que não morreu porque você está servindo bem, tem gente que não caiu porque você está servindo bem, tem gente que permanece de pé porque você serve bem. Ninguém é tão grande que fique de pé que não precise de oração. Ninguém é tão relevante que não precise de um abraço. Ninguém é tão bom que não precise de um conselho. O teu pastor precisa ser pastoreado também. A liderança também precisa de ajuda. E por vezes permitimos que o veneno chegue até eles, porque achamos que eles sabem lidar muito com o veneno. E por vezes achamos que nós não sabemos lidar com isso. Na condição que eu quero dizer aos irmãos esta noite, e que o Senhor inflamou esta palavra desde cedo em meu coração, é que precisamos ter sensibilidade naquilo que estamos servindo. Eu queria que você olhasse para quem está ao seu lado e dissesse para ele ou para ela assim: tome muito cuidado, porque talvez aquilo que você serve pode ter veneno. O veneno não era colocado por Neemias, o veneno era colocado pelos inimigos, porque quem fazia o vinho, quem fabricava o vinho, eram os outros que estavam fora do palácio. E quem está fora tem uma visão diferente de quem está dentro. Obrigado, Jesus. Amém. Quem está fora entende diferente de quem está dentro, porque quem está dentro precisa ter discernimento do que passa e do que não passa. Como quem diz assim: eu estou aqui, enquanto eu estiver aqui não vai passar veneno. O mar vai cheia. Eu não sei como está sendo o teu ministério, eu não sei como está sendo a sua vida, eu não sei quantas horas você tem se dedicado à oração, eu não sei quantas vezes você tem renunciado, mas quem sabe pessoas que precisam ficar de pé estão dependendo do seu cuidado, daquilo que você serve para Deus, daquilo que você foi chamado para fazer. E acredite, existe uma maldição que a cruz não quebra, e se alguém me perguntar, eu vou lhes dizer: a maldição, ou uma das maldições que a cruz não quebra, é esta: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu sei que é setembro do renovo, pastor Isaac disse para mim, mas não dá para ter renovo se eu não sei discernir o que é veneno. Você já parou para meditar? Eu não sei se é aqui é Magarça, né?
Eu não sei se é aqui, assim é aqui, mas lá em Bangu é. Por quê, pastor? Nós temos misericórdia quando é para nós, mas quando é para os outros, deixa assim mesmo. Tá bom. Não, desse jeito tá bom. Se é para servir, então sirva com excelência. Se é para fazer, então faça com excelência. Deus não te chamou para ser crente meia. Deus não te chamou para ser pela metade. Deus não te chamou para servir de qualquer jeito. Se é para fazer, então faça. Se é para ser, então seja. Não deixe o veneno chegar. Quem fabricava o veneno, ou melhor, quem fabricava o vinho era quem ficava do lado de fora do palácio. E aí nessa condição, Neemias precisava ter o cuidado de uma forma tão grande, porque além de ser homem de Deus, além de ser alguém que estava sempre orando, ele precisava entender que o ministério dele também estava ligado com aquilo que ele fazia na vida profissional. E nós não podemos deixar de escapar que culto não começa quando as portas desse templo se abrem. Culto começa quando eu acordo. O que define meu dia é aquilo que eu faço durante o dia. Eu transbordo na igreja aquilo que eu me abasteço dentro de casa. É por isso que às vezes parece que o culto não foi bom. Na verdade o culto estava uma glória. Quem não estava bem era você ou era eu. É por isso que o Senhor nos chama esta noite para uma responsabilidade. Se abasteça de mim, se encha de mim, porque eu quero acabar com o veneno. Alguém está entendendo o que eu estou pregando esta noite? Levante a sua mão por gentileza e faz aquele barulho que só você sabe fazer com glória a Deus. Em uma ocasião, no princípio do Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 40, o profeta Eliseu havia assumido o lugar do profeta Elias. E ele estava na condição de ser o líder da escola de profetas. E neste dia, me ouça bem, a Bíblia diz que o profeta Eliseu estava coordenando o momento de alimentação. Os que estavam aprendendo a ser profeta estavam com uma panela. A panela estava fervendo. Algumas ervas foram colocadas dentro da panela. De repente alguém, não foi todo mundo, de repente alguém guiado por Deus, direcionado por Deus, porque não é a maioria, sempre há alguém que ora, sempre há alguém que vigia, sempre há alguém que está atento. Alguém que estava ligado olhou para a panela, deu um grito dizendo: ei, tem morte na panela. Alguém grita: profeta, tem morte na panela. Na hora que gritou, todo mundo se afastou da comida. Você quer ver uma coisa? Tem gente que não ora, tem gente que não se consagra, tem gente que não busca, mas pega carona naquilo que você faz. Não é verdade, estava sentindo a mesma coisa. Estava nada. Está sentindo o arrepio que eu estou sentindo? Não está nada, isso é frio, não está nada. Você percebeu? Percebeu nada. Jesus te viu hoje aqui. E eu só volto para a Vila Aliança depois que eu pregar tudo o que ele me disse. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos chamando de devoção a Deus, como estamos servindo a nossa liderança. Você é Neemias, e na condição de copeiro, o veneno não pode chegar na liderança. Não pode chegar. Pastor, está sabendo? Irmã, está sabendo? Eu vou falar para a líder das irmãs. O que foi? Eu fiquei sabendo que estavam falando mal do pastor. Fiquei sabendo que estavam falando mal da irmã. Você só ficou sabendo que estavam falando mal porque o fofoqueiro teve carona no seu ouvido. Na verdade, fofoqueiro não existe. O que existe são pessoas disponíveis para ouvir o que o fofoqueiro quer falar. Vai dar glória a Deus ou vai ficar engasgado? Pastor, não estou gostando muito da mensagem não. Vai melhorar daqui a pouco. Estou na introdução. Aí o que acontece é que algumas pessoas dizem assim: sangue de Jesus tem poder.
Eu não acredito que essa irmã falou isso. Não era para você ter deixado nem ela começar a falar. Tá sabendo, irmã? Não tô. E se é a respeito da liderança, não quero saber. Você tem que cortar o veneno. Você precisa cortar o veneno. Porque se aqui dentro o veneno não for cortado, vai se inflamar e vai se perdendo. E quem se perde primeiro são alguns. E a gente só dá conta de que se perdeu depois que morre. Ele era uma bênção. Eu gostava tanto quando ele vinha para o culto. Mentira, gostava nada. Olha, eu tenho até a mensagem dele aqui até hoje. Por que não foi visitar? Quer ver uma oração hipócrita que a gente faz lá em Bangu? Aqui não deve fazer não. Senhor, em nome de Jesus, visita fulana no hospital. Por que você não vai visitar? Não, pastor, não posso visitar não. Eu entendo que tem momentos que não dá para visitar realmente. Eu entendo que tem oportunidades que não dá para a gente aproveitar. Nós temos os nossos deveres também. Já parou para perceber que às vezes Deus está contando só com você e tudo que você faz é dar justificativas de preguiça? Deus, é que o tempo mudou, no jornal falou que o tempo ia mudar, não vou não. Eu não sei, eu estou preocupado. Tem muita gente morrendo de Covid, tem gente morrendo de Covid, de dengue, de chikungunya, está morrendo de gente de tudo quanto é jeito. Vai para tudo quanto é lugar, mas não vem para o culto. Eu estou pregando de Neemias. Qual era a condição de Neemias? Qual era a função dele? Só as mulheres, repitam comigo, copeiro. Só os que têm certeza que são varão, diga copeiro. Acabou os varões, aí já era. Vou dar mais uma oportunidade para as mulheres. 1, 2, 3. Aí foi, hein? Copeiro. E a condição de ser copeiro chamou a atenção do rei. Deixa eu fechar a Bíblia aqui. Não é o que você não faz, é o que você faz. E a condição de Neemias, minha irmã, ele não estava profetizando, ele não estava fazendo nada que alguém pudesse dizer, nossa, que homem espiritual. Ele simplesmente impedia que o veneno chegasse ao rei. Não é quando você é visto, não é quando alguém diz, olha lá. E eu vou lhe fazer uma pergunta, responda para você. E se você tiver resposta antes do culto terminar, quer dizer que você se encontrou. O que você está fazendo para impedir que o veneno chegue até a liderança? A gente descobre que é crente de verdade. Não é quando as guerras estão acontecendo e a gente avança na frente da tropa dizendo, eu vou matar o adversário. Mas é quando todo mundo já foi, a gente fica no palácio. Davi, enquanto todo mundo estava olhando para ele, ele matou o gigante de Golias. Quando ficou sozinho, ele perdeu. Por isso tem pessoas que eles são, como diz o pastor Mário Alberto, eles têm problema de holofotite aguda. Eles gostam de holofote. Se não tiver holofote, ele não sabe ser crente, não sabe avançar, não sabe ser espiritual. Tem gente que não consegue. Mas olha para Neemias. Ele não tinha a condição simplesmente de ser usado por Deus. Ele era de Deus. E tem gente que só se acostuma a ser usado por Deus, mas não é de Deus. O Espírito te visita, mas não habita. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Sansão, e ele não havia percebido. Quanta gente está sem o Espírito de Deus, de vez em quando ele visita. Aí você pensa, nossa, estou sendo tão usado por Deus. Você está enganado, já foi tempo que o diabo queria desviar crente e colocar lá na Feira dos Paraíba. Agora ele desvia e deixa aqui dentro desviado. E de vez em quando você recebe porção e se acostuma por isso. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, vai dar glória a Deus ou vai esperar o culto acabar? Um ato grandioso de Neemias foi ter dito para o rei, eu preciso de cartas para ir a Jerusalém. Mas antes disso o rei sabia, você sempre está na minha presença, você sempre está me servindo. Eu sei que você não está doente. Preste atenção nesses versículos. Eu sei que você não está doente.
E o que está mal não é o teu corpo, o que está mal é o teu coração. O rei não está preocupado na forma que ele tem para servir. O rei está preocupado como está o coração. Não é a excelência do que você faz no seu ministério, é como você faz. Porque tem gente que vai no automático, vai fazendo. Só que essa vida religiosa, ela vai dar problema. Ela gera problema. A gente não percebe, mas quando vê, já se perdeu. E a Bíblia diz que no momento em que o rei Artaxerxes olha para Neemias, ele diz: eu sei que o teu coração não está bem. O que está acontecendo? Olhe para mim, por gentileza. O rei poderia ter dito para Neemias tanta coisa. Neemias também poderia ter pedido um gabinete, quem sabe, ou uma conversa, quem sabe. Mas ele entendeu: na hora certa eu vou falar de forma certa o que eu estou sentindo. Você não precisa criar oportunidade. Para com isso. Não, aproveitar a oportunidade, você não tem que aproveitar nada. Deixa Deus fazer as coisas fluírem naturalmente. O que Deus preparou para você viver, ninguém vai viver no teu lugar. O que é para você e para a tua casa viver, ninguém vai viver no seu lugar. Como é que está, Neemias? Eu não estou bem. Mas em outras palavras, mas eu decidi vir aqui para te servir. Aquele dia que você vem para o culto e você pensa assim: queria tanto estar em outro lugar. Mas aí Davi fala algo que mexe com a nossa estrutura: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Asaf estava quase se desviando. Ele ainda usa a expressão: quase que os meus pés tropeçaram. Segue-se os versículos e Asaf diz assim: até que entrei no templo do Senhor. Porque tem coisa que não se resolve quando você vai para a casa da irmã Joaninha ou da irmã Maria orar. Tem coisa que se resolve aqui no templo. Tem coisa que se resolve aqui. Se é para impedir o veneno, para de fazer reunião na casa de irmão. Vem aqui, resolve aqui. Negócio é esse, irmão? Você quer matar o veneno na casa de alguém? Você não está sabendo? Está sabendo do quê? Que fulano falou. Aí fulano fala para fulano, ciclano, daqui a pouco todo mundo sabe, porque você não conseguiu segurar a tua língua. Você é espiritual, só não consegue segurar a língua. Tem gente que é uma benção, só não consegue segurar a língua. Tem gente que é uma benção, só não consegue ter caráter. Tem gente que é uma benção, só não conseguiu fazer o caráter se converter. Ah, pastor, não vejo na Bíblia referência para caráter se converter. Ah, para de conversa. A gente gosta de arrumar justificativa para aquilo que a gente tem medo de ser. As tuas renúncias vão te levar para o lugar que Deus te prometeu. As tuas renúncias vão te colocar onde Deus disse que você vai ficar. Talvez aquilo que ainda não aconteceu na sua vida esteja ligado pela renúncia que você não fez. Enquanto não começar a doer, não vai valer a pena. É no jeito que dói, é no negócio que aperta. Hoje é quarta. No domingo à noite, eu disse para minha esposa assim: ouça isso aqui, eu vou falar rapidinho. Falei: amor, Deus me disse para mim fazer um jejum, legumes e verdura. Olha como é que é a gente. Se é para fazer dieta, a gente é excelente, é ou não é? A gente é excelente. Às vezes a gente dá aquela. Aí eu falei assim: amor, Deus disse para mim fazer um jejum de legumes e verdura, porque Ele quer virar a nossa vida financeira. Tem uns negócios amarrados e vai desamarrar. Ela falou assim para mim: amor, vamos fazer, mas 21 dias é muita coisa, porque é difícil. Eu falei: filha, mas se não doer, não tem graça, tem que doer. Tem que fazer a gente ter alucinação, que a gente quer comer um frango, alguma coisa, está comendo ali a batata doce, o inhame. Ninguém deu glória, mas eu dou glória. Ela: mais amor. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, eu faço e você me ajuda. Comecei na segunda,
E quando foi na madrugada de terça, eu tenho que dizer isso aqui em primeira mão. E se você não der glória, não vou voltar, vou ficar triste. Quando foi terça-feira, minha irmã, 5 horas da manhã, o irmão disse assim: pastor, comecei a orar aqui, Deus me trouxe você, e a primeira coisa que Deus mandou foi te abençoar. Aí ele enviou um pix, eu não vou falar o valor para você ficar com inveja não. Se você dá um glória, eu falo o valor. Aí ele disse: pastor, estou enviando uma benção para o senhor. Enviou R$500 do Pix. Calma aí que você vai dar glória. Algumas coisas não estavam do jeito que eu projetei. Tinha gente que tinha que pagar e não me pagou. E eu disse: Deus, e aí como é que vai ficar? E Deus disse: faz o que eu te mandei, que eu vou virar esse negócio. Na manhã de terça-feira eu vi Deus agir. A mudança que você precisa está na renúncia que você não faz. Enquanto não doer, não vale a pena. Até que nada mais importe. Se é para doer, então deixa doer. Se é para sangrar, então deixa sangrar. Se é para cair, então você vai cair de dor e não cair no pecado. Não, pastor, dor não, pelo amor de Deus. Mano, foi Paulo que disse. Ele disse para o Senhor: Senhor, tira esse espinho da minha carne, está gerando dor. Na verdade o que ele queria era acabar com a dor. O que Deus disse a Paulo? Não vou tirar, porque minha graça te basta. Em outras palavras, parafraseando, Paulo, essa dor está te produzindo força. Vou repetir para você dar uma glória a Deus. Essa dor está te produzindo força. Quem aqui já foi na academia? Levanta a mão, só para eu saber. Quem já foi na academia e quem vai? Pastor, eu tenho vontade de ir, mas não tenho dinheiro. Quando você for, você vai ver o que vai acontecer. O que vai acontecer, pastor? Quem não está acostumado a malhar, primeira vez que vai malhar, no outro dia acorda todo com o corpo dolorido. A recomendação às vezes é depois da malhação tomar um Dorflex, que aí você fica com o corpo relaxado, beleza? Só que olha que interessante. Quando você pratica muito exercício que não está acostumado, o teu músculo dói. Só que a condição de dor é o teu corpo dizendo: nós começamos o processo de desenvolvimento. Aí às vezes, na academia, não sei o pastor Isaac, ele falou que malha, mas não sei. Às vezes na academia, é mais ou menos assim. Não sei se aqui é assim, mas lá em Bangu é. O cara vai pegar um peso ali, não tem muita força para pegar o peso. Ou a mulher, e quando vai pegar, faz assim, e consegue pegar o peso. Já foi comprovado psicologicamente que quando você grita, 40% da força escondida, ela aparece. Você lembra de Jeremias 33, no verso 3? Deus disse a Jeremias: clama a mim. Palavra clamar quer dizer gritar. Quando Deus disse a Jeremias: Jeremias, eu quero que você grite, Deus estava falando a Jeremias: eu vou fazer aparecer força aonde não tem. É por isso que não dá, tem que doer para a força aparecer. E eu quero ministrar nesse momento em nome de Jesus. Essa dor que você está sentindo vai te gerar uma resistência, uma força tão grande que você vai ter discernimento até para saber quem é falso e quem é verdadeiro contigo. A gente é dotado de sentimento, emoções, a gente é tão bobo, irmãos. Qualquer um que abraça, que aperta, a gente já acha que é tanta coisa. E Jesus ensina para a gente, por meio da simplicidade, que nós precisamos ser como Ele foi. Eu já vou terminar. A Bíblia diz que no momento em que, antes de Judas trair Jesus, ele já sabia, pastor Gilberto, quem ia trair. Ele disse assim: o traidor está na mesa. Aí os discípulos, esse negócio de crente ser curioso, não vou dizer fofoqueiro, o povo de Bangu mas aqui não tem não. Esse negócio do povo ser curioso não é de hoje, desde a época dos discípulos. Senhor, quem é o traidor? Perguntaram para Jesus. Ele disse: não vou falar. Aquele que coloca a mão no pão é o que vai me trair. Todo mundo colocou a mão no pão, a gente sabe disso. Ele estava se referindo a Judas. E antes que a ceia acabasse, o que Judas fez? Meteu o pé. Por isso que tem crente que não espera a bênção apostólica, é porque o coração dele já não está bem. Engasgou aí, hein? Tem água aí, irmão? Povo. Você vai perceber que Judas está endemoniado, mas ele não cai, ele não se encurva, ele não fica com a boca espumando, porque tem gente que está perto, tem gente que participa até da ceia, mas o coração já está tomado pelo inimigo.
Eu torno a dizer, não é a excelência do que você pratica, porque condição de ser um bom tesoureiro Judas era. O que ele não tinha nada de bom era o coração. As tuas obras não vão te levar para o céu, você tem que saber disso. O que te leva para o céu é a condição de como está o seu coração. Não sei se você se recorda do momento em que Eliseu está junto com os alunos da escola de profetas. E entre eles um moço disse: meu senhor, a escola está ficando pequena. Eu arrumei um espaço, é perto do Rio Jordão. Vamos para lá. Ele disse: vamos. Quem deu a ideia não tem muito costume de trabalhar, por isso pega um machado emprestado. A Bíblia diz que usa o machado. A primeira vez que usou, derrubou o tronco. Mas depois que derrubou, a Bíblia diz, não é Melquisedeque, a Bíblia diz que o ferro do machado caiu. Alguns até dizem que o ferro não estava afiado, isso é conversa. Estava tão afiado que derrubou o tronco. O problema ali é que a ferramenta não estava muito bem ajustada. E quando algumas coisas não estão bem ajustadas, fazem o ministério se perder. Porque algumas perdas não acontecem na hora, mas depois. Me ouça aqui, por favor. A Bíblia diz que quando ele viu que o ferro cai, ele dá um grito dizendo: ai. Ele dá um grito dizendo: ai. E a expressão do grito dele, inicialmente ele vai falar algo, ele vai trazer uma frase, mas antes de completar a frase ele está dizendo: ai, e isso denota dor, é como quem diz, está doendo, e em seguida ele diz: ai, meu Senhor. Ele está dizendo, está doendo, mas eu não esqueci quem é a minha liderança. Eu sei que é setembro do renovo, mas Deus é que sabe o que eu estou falando de liderança, eu que não vou ficar preocupado com isso. Aí olha isso aqui: ai, meu Senhor, era emprestado. O profeta Eliseu olhou para ele e disse: onde caiu? Observa a pergunta madura de alguém que é maduro. Onde caiu? Não como caiu. Quem não resolve pergunta: como caiu? Quem quer resolver diz: onde? Quem não quer resolver pergunta: como foi? Quem quer resolver diz: aonde foi? Vamos lá. Ele diz onde caiu, e a Bíblia diz que ele pega um pedaço de madeira, joga, e depois que joga, o machado que estava no fundo teve que respeitar o que estava na superfície, porque aquele momento era tão crucial, tão importante. Era Eliseu mostrando aquele aluno: o que vale não é o que está acontecendo, não é o que está sendo perdido, é a intenção do seu coração. Na ocasião, a intenção do coração daquele moço era fazer a escola crescer, só que ele não sabia que a ferramenta emprestada não estava bem ajustada. O que valeu foi a intenção dele de querer trazer crescimento. Ele derrubou, e tem gente que até criticou, só que só critica quem nunca derrubou tronco. Quem já derrubou sabe a dificuldade que é para derrubar. Foi por isso que Deus me trouxe essa noite aqui para te dizer: você já derrubou muito tronco, e hoje é a noite de apertar a ferramenta. Você pode ter 30 anos, 40 anos de crente, lamento dizer, no céu não tem INSS. Então dá tempo da gente ajustar a ferramenta. Para encerrar, a Bíblia diz que depois que o rei fica sabendo o que fez o coração de Neemias ficar mal, ele disse: Neemias, eu vou te dar as cartas. Você quer quantas cartas? Irmãos, olha que homem inteligente. Ele era copeiro, mas mesmo sendo copeiro, a Bíblia diz que ele já estava pronto, pastor Isaac, para administrar a condição de reconstrução. Ele não pediu, ele não se ofereceu para ninguém, ele só disse em oração para Deus: Deus, eu vou reconstruir. Quando o rei perguntou o que ele queria, ele disse: eu estou precisando de cartas. Está precisando de quê? Cartas. Mas é para quem? Porque para ter carta tem que ter remetente e destinatário. Porque tem gente que só pede, mas não sabe para onde vai. Eu vou falar, hein? Me dá carta.
quê? Eu quero cartas para Asaf, que é o guarda da floresta. Ele é o cara que tem a melhor madeira. Mas calma aí, gente. Neemias não é copeiro? Sim. Como é que ele já sabe se comportar como engenheiro? É porque tem gente que está na função, mas está preocupada em crescer. Não, vou repetir para você dar uma glória a Deus com mais vontade. Tem gente que está na função, está praticando com tanta excelência a condição de impedir o veneno, que ele está aqui, mas ele está dizendo para Deus: a hora que eu chegar ali, eu já sei o que eu vou fazer ali. Eu estou aqui, mas eu sei que eu vou para lá. E quando eu chegar lá, eu já sei o que eu vou fazer. Não adianta olhar para lá e criticar quem não fez. Neemias não ficou: ai, alguém poderia ter reconstruído os muros, ai, alguém poderia ter feito isso, Deus poderia ter levantado. Não, ele disse: eu vou erguer os muros novamente. Até quando você vai ficar criticando os obreiros da igreja? Por que você não se torna um obreiro? Até quando você vai ficar criticando a liderança? Por que você não vai fazer um curso de liderança? Até quando você vai ficar criticando quem faz? Porque por muitas vezes só critica quem não faz. Bom, lá em Bangu é assim, eu não sei se é assim aqui. É assim, irmão? E ele disse: olha, me dá cartas para Asaf. Eu acho que, pastor Pedro, eu acho que isso deve ter surpreendido, né, o rei Artaxerxes, porque o rei Artaxerxes sempre viu Neemias ali, servindo. Só que eu acredito perfeitamente que nas horas vagas, irmãos, Neemias ficava assim: calma aí, o dia que eu for chamado para reconstrução, eu vou em Asaf, eu vou em fulano, eu vou em ciclano. Já era para você ter dado glória a Deus, mas vou continuar. Eu vou em Bertano, porque eu estou nesta posição, mas eu sei que ele está querendo coisa maior para mim. Gente que não tem medo de avançar. Deixa os traumas para trás. Deixa quem não gosta de você não tem bom gosto. Bata no peito e diga assim: quem não gosta de mim. Fala com vontade, parece que não jantou. Diga: quem não gosta de mim é porque não tem bom gosto. Acabou, irmão. Seja resolvido com você. Se o teu pastor te apoia, vamos embora, avançar, Cadma, avante. Pastor, e o que eu preciso fazer? Impeça que o veneno chegue no rei. Pastor, por quê? Pastor Isaac, se Neemias não fosse um bom copeiro, jamais ele teria recebido cartas. Porque se ele não fosse um bom copeiro, o veneno chegaria para o rei. Se o veneno chegasse para o rei não ia liberar cartas. Se o rei não liberasse cartas, Neemias não poderia reconstruir o muro. Se Neemias não reconstruísse os muros, a terra ficava desolada. E se a terra ficasse desolada, o nome do Senhor não seria glorificado. E tem horas que o nome do Senhor será glorificado pela excelência que você pratica, na condição de impedir que o veneno avance. Enquanto você glorifica o teu Deus aqui e impede que o veneno não chegue na liderança, ele está galgando coisa maior, grandiosa para você. Não é sobre cargo eclesiástico que eu estou pregando. Não fique preocupado com isso, porque talvez isso seja muito ilusório. Estou falando de posição. Posição não tem a ver com cargo. Tem gente que não tem posição e tem cargo, e tem gente que tem cargo e não tem posição. Pastor, dá só um exemplo, eu vou dar e encerro. A Bíblia diz que o sacerdote Eli, ele tinha uma função. Qual era? De ser sacerdote. E a posição dele? Ele estava perdendo. A Bíblia diz que ele estava tão gordo, tão gordo, tão gordo, que ele não saía da cadeira. E foi na cadeira que ele morreu. Aí tem gente que vai morrer na cadeira, porque não quer mudança, porque não quer avançar, porque não quer obedecer, porque é negligente. Eu vim pregar para você nessa noite que gosta de ouvir as coisas e não fala. Não vou falar, não. Sangue de Jesus tem poder. Não, eu nem me meto nisso. Tem coisas que Deus não vai mostrar. É pastor Gilberto, né? Tem coisas que Deus não vai mostrar para o pastor Gilberto. Tem coisas que Deus não vai mostrar para o pastor Isaac. Tem coisa que Deus não vai mostrar para a irmã. Mas tem coisas que Deus vai mostrar só para você em relação à obra. Fique calado para você ver se não vai passar a prova.
Não, aí vai que eu falo, aí será que será nada? Se Deus lhe mostrou, então diga. Eu não sei se eu digo, não sei se eu digo ou não digo, não sei se eu falo ou não falo. Se Deus te chamou, avança, não deixa o veneno chegar. Quantas lideranças estão se perdendo porque por vezes, e eu falo isso, irmãos, porque também pastoreio. Eu sou vice-presidente do ministério que faço parte, e esse ministério que eu faço parte já tem mais de 20 anos que eu participo desse ministério. Eu digo para os irmãos com muita causa, com muita propriedade. Tem vezes que a gente senta no altar, ou está na nossa posição, mas só Deus é que sabe a força que a gente está fazendo para ficar de pé. Tem dia que de manhã você sepulta alguém, e de noite você tem que pregar a palavra. Às vezes na noite você passa em claro, e no domingo pela manhã você tem que estar bem arrumado, engravatado, bonito, barba feita, para poder ministrar na Santa Ceia e dizer: bendito seja o Cordeiro. E quem olha diz assim: nossa, meu pastor é referência, quero ser igual a ele. Olha que benção que ele é. É uma benção, mas para ficar de pé, ele vai precisar da sua ajuda. Qual, pastor? Não deixa o veneno chegar. Levante sua mão direita e diga assim: a partir de hoje, eu não vou permitir que o veneno passe por mim e chegue na minha liderança. É isso. É isso. Quer ter renovo para a sua vida ministerial? Pede a Deus discernimento, e não para usar tanto com as suas vaidades, mas para usar com carinho e cuidado sobre a liderança que Ele colocou para cuidar de você. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade você vai fazer uma introspectiva em você mesmo. Quantas vezes nesse mês você ligou para a sua liderança e disse: Pai do Senhor, bom dia pastor, bom dia pastora missionária, quem quer que seja, eu estou ligando, está ocupado? Não, estou não, meu filho. Eu só queria orar pelo Senhor. Nem que a tua oração seja aquela: Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa Jesus. Pode ser a oração mais engraçada, mas o pastor do outro lado vai estar em lágrimas, agradecendo a Deus, porque tem alguém se importando com ele. Eu vim com o meu coração, irmão, para pregar uma outra mensagem, e o meu coração aqui está tão apertado, porque tem coisa que a gente fala e diz: mas Senhor, para que isso? Eu queria que você valorizasse um pouco mais a sua liderança, porque depois que a liderança se vai, a gente diz assim: meu pastor era tanto uma benção, talvez você não tem foto nem atual com ele. Eu sei que o silêncio vai dominar, mas só para disfarçar, dá um glória a Deus. Valorize só um pouco mais. Se você valoriza, valorize um pouco mais quem Deus colocou para cuidar de você. Tem coisas que Deus não vai mostrar para eles. Eu torno a dizer, e aqui eu encerro, mas vai mostrar para você. O veneno pode estar quase pegando alguns da sua liderança, e é você que Deus vai usar para impedir que esse veneno mate, para impedir que esse veneno chegue. Então se coloque e faça como Abacuque: eu vou ficar na torre de vigia até Deus falar comigo. A condição é sua. Deus não vai enviar anjo para fazer o que você tem que fazer. Fica de pé, por favor. Eu sei que tantas coisas na nossa vida, elas ganham proporções. Às vezes dói, às vezes cansa. Deus sabe como você chegou nesse culto aqui. Deus sabe como você está. Deus sabe a força que você está fazendo para ficar de pé. E eu quero convidar aqui à frente, preste atenção no que eu vou fazer nesse instante. Eu não posso me demorar. Eu preciso voltar para minha casa. Mas quem sabe esta noite pode ser a minha última pregação.